lágrimas. A sua tradução no original traz ao nosso entendimento que o significado do seu nome é Deus lança, ou aquele que está sendo lançado por Deus. Nós vamos compreender que Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, ele tem uma dura tarefa. Ele está comissionado pelo próprio Deus a ser um profeta, a ser um homem que ouviria os oráculos de Deus, que estaria ouvindo a voz de Deus e estaria transmitindo ao povo e à nação de Judá aquilo que o Senhor estava lhe confiando. Nós vamos compreender que ao longo do texto, ao longo do livro, Jeremias questiona ao Senhor devido à sua insuficiência, às suas debilidades, às suas fragilidades. Ele fala para Deus que ele ainda era um menino de 17 anos, mas Deus lhe confirma e ratifica o ministério que o próprio Deus havia lhe entregue. Nós vamos compreender dentro desta palavra, no capítulo 1, que Deus chama a todos, mas para uma obra específica ele seleciona, e esse selecionar de Deus é muito restrito, cabe única e exclusivamente ao Senhor. Nós vamos compreender no livro de Mateus, no capítulo 24, até mesmo 22, a Bíblia nos relata que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, a partir de que a eleição, quando parte de Deus, não precisa do voto, não precisa da aquiescência do pastor, não precisa da aprovação da igreja. Quando Deus escolhe, não precisa de mais ninguém. Se Deus escolheu, está escolhido. Se Deus chamou, está chamado. E não há quem revogue, não há quem altere a escolha, a eleição de Deus. Nós vamos compreender que Deus antecipa o ministério de Jeremias, o ministério desse profeta. Ele estava dizendo: olha, eu te constituo profeta e te dou por herança as nações. Jeremias tinha plena convicção de que Deus estava com ele. Jeremias tinha plena certeza de que nesta caminhada o próprio Deus estava garantindo e sendo a garantia daquela obra. Deus fala a Jeremias para ele não temer aqueles que por sua vez estavam rebeldes, para não temer aqueles por sua vez que estavam com o coração endurecidos. O povo estava distante do Senhor, o povo estava longe dos caminhos do Senhor, e Deus levanta o profeta Jeremias. Ao longo do livro nós vamos compreender que a mensagem central do livro do profeta Jeremias está envolta em uma sentença: o cativeiro de Judá, o cativeiro do povo de Israel. Nós vamos compreender que o profeta Jeremias está com uma tarefa muito difícil, está com uma tarefa árdua. Ele queria voltar para trás, ele queria retroceder. Por quê? Porque ao longo de suas profecias, nenhuma delas se cumpriu no tempo que ele profetizou. Ou seja, Jeremias profetizou toda a sua vida e não viu ninguém aceitar a Deus como Salvador. Jeremias não viu a sua profecia se cumprir. Jeremias não viu uma alma sequer se render à sua mensagem dizendo: olha, de fato é Deus quem nos fala. Jeremias, eu quero esse Deus. Muito pelo contrário, Jeremias profetizava e o povo zombava. Jeremias profetizava e o povo escarnecia. Não muito diferente, permita-me aqui abrir um parênteses nessa introdução, não muito diferente, a igreja atual tem vivido dias assim. Quando o pastor prega a bênção, quando o pastor prega que vai ter glória, que vai ter isso e aquilo, a igreja fica envenenada, a igreja fica banhada, talvez com um movimento aparente sem vida, talvez fútil, mas talvez se nós disséssemos aqui que teria um culto de ensino, um culto bíblico, sem muito louvor, sem muita pomposidade, a igreja estaria vazia. Por quê? Porque a igreja nos últimos dias tem perdido o amor e o zelo pela palavra. O que Deus precisa nesses últimos dias é que a sua igreja seja nutrida, orientada pela sua palavra.
Cristo. A Bíblia Sagrada, toda ela aponta para o Cordeiro de Deus, ou seja, a Bíblia em todo tempo apontava para a própria palavra, porque Jesus dizia: eu sou a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizia: santificai-vos na palavra. A igreja dos últimos dias precisa voltar-se para a palavra. Até mesmo o avivamento que nós anseiamos necessita de palavra. O profeta Abacuque, em seu conflito com Deus, dizia: ouvi tua palavra e temi. Deus, aviva a tua obra, ou seja, primeiro vem a Bíblia, primeiro vem a palavra, depois vem o avivamento. Os discípulos reunidos no cenáculo, esperando, aguardando o avivamento, o Espírito Santo, no cumprimento da promessa de Cristo, estavam todos reunidos, orando, buscando a face de Deus. Nós podemos fazer um belo movimento, mas se não tiver Bíblia, Jesus não está no negócio. Podemos encher a igreja com um belo movimento, trazer Beltrano, Ciclano, mas não, se não tiver Bíblia, pode fechar a igreja e mandar o povo embora. Uma igreja sem Bíblia é uma igreja morta. Uma igreja sem Bíblia é uma igreja vazia. A igreja dos últimos dias precisa voltar para os princípios cristocêntricos da palavra do nosso Deus. Jeremias compreendia, Jeremias entendia que a sua tarefa era difícil. Nós vamos ver que em uma determinada situação, Jeremias questiona Deus, dizendo: Deus, eu vou parar de pregar a tua palavra. Deus, eu não quero mais pregar a tua palavra. Deus, a tua palavra se tornou vergonha, a sua palavra se tornou vexame. Toda vez que Jeremias profetizava, todo mundo zombava. Toda vez que Jeremias abria a boca para falar em nome do Senhor, todo mundo zombava. Aquele negócio começou a incomodar o profeta, ao ponto dele chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor me iludiu. Deus, o Senhor me persuadiu, e persuadido eu fiquei. Ninguém dava mais crédito para a voz de Deus, até que em uma determinada situação, Jeremias começa a caminhar dizendo: eu não prego, eu não prego, eu não prego. E de repente o Espírito Santo, por meio da palavra, ardeu nos seus ossos, ardeu nas suas juntas, e ele compreendeu: Deus, eu não posso ficar sem a sua palavra, pois ela arde como fogo no meio dos meus ossos. A palavra do Senhor é o alicerce, o firme fundamento da igreja. Por isso há a necessidade da igreja dos últimos dias voltar para a palavra. Pois bem, estamos agora diante do capítulo 18, talvez a mensagem mais conhecida do livro do profeta Jeremias, o vaso na mão do oleiro. Nós vamos compreender que Jeremias se dispôs à obra do Senhor. Nós vamos compreender que ele dizia: dispõe-te, e logo ele se prontificou a fazer aquilo que Deus tinha para realizar no meio do povo. Ao passo que a vida do profeta, tudo era envolvido em contexto espiritual. Se o profeta não era casado, a identidade que ele passava para a igreja, para a nação, era que Deus estava sozinho, sem uma noiva. Ao passo que Deus dizia: tu não tomarás mulher, tu vai ficar sozinho, porque é assim que eu me sinto olhando para a igreja, olhando para o contexto de Israel. Jeremias se dispôs. Jeremias, quando Deus lhe deu o seu nome, Jeremias, ele diz: eis-me aqui, Jeová, eu vou fazer tua vontade. Jeremias desceu na casa do oleiro. Precisamos descer na casa do oleiro, para que assim possamos ouvir o que ele tem para fazer na nossa vida. Jeremias desceu, e quando ele chegou, ele se deparou com o oleiro fazendo a manutenção no vaso, nas rodas. Olha que coisa mais linda. O vaso, o oleiro, melhor dizendo, ele ficava em uma localidade mais longe, mais afastada. Ele ficava sozinho, trabalhando em cima do barro. E quando Jeremias chega e ele vê a localidade, a distância, porque nesse vale